Gente, eu quero compartilhar algo com vocês hoje que o Senhor veio trabalhando no meu coração. E nós temos muitas vezes aprendido ou então suposto que Deus é um correspondedor da nossa vontade. Então nós nos colocamos muito num lugar onde nós fazemos planos e exigimos que Deus realize. Nós traçamos métricas e exigimos que Deus nos corresponda. E a palavra fala exatamente o contrário disso. Ela fala para eu e você a gente planejar, a gente nos preparar. Mas ele deixa claro que a resposta vem do Senhor. Ele diz até o seguinte: olha, se um homem vai construir uma torre, ele primeiro não precisa contabilizar, fazer planos e métricas. Então, a Bíblia está o tempo inteiro ensinando eu a você a ter organização, a ter gestão, a ter uma habilidade de tomar decisões, de depender dele para decidir. Mas ao mesmo tempo a Bíblia deixa clara que se essa é a nossa parte, a parte de Deus é nos direcionar a partir disso. E aí nós desenvolvemos às vezes um apego tão grande aos nossos ideais que nós temos dificuldade de deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Então nós queremos tomar decisões racionais e esperamos que Deus reaja de maneira sobrenatural. Então nós queremos dizer o seguinte: eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, mas que Deus me abençoe. Nós dizemos: não, olha, eu vou quebrar esse princípio aqui, mas Deus me salva lá na frente. Então nós trabalhamos sempre com a métrica entre a minha vontade, a decisão que eu acho mais factível, mais racional, que eu mais consigo acreditar, e espero um resultado sobrenatural. Mas a grande verdade é que quem é ativo no espírito não vai ser passivo nas escolhas. E como isso choca com aquilo que eu estou dizendo agora? Se você é alguém, um homem ou uma mulher de Deus, a palavra fala, mais uma vez, que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido. E o que isso significa? É que um homem ou uma mulher de Deus consegue perceber tempos e estações, que um homem ou uma mulher de Deus consegue tomar decisões, muitas vezes contrárias àquilo que todo mundo está vendo. E ele não é fácil de ser entendido. Por quê? Porque ele discerne. Então as pessoas vão tentar entender esse homem e essa mulher de Deus a nível racional, mas as decisões de um homem e de uma mulher de Deus só são entendidas a nível espiritual. Digamos, numa sociedade onde todo mundo vai para a cama antes do casamento e homens e mulheres de Deus optam pela virgindade ou depois que perderam e se convertem, entregam suas vidas a Jesus, pela castidade, pessoas racionais com um padrão de visão errado do mundo vão chegar para essa pessoa e dizer: mas você vai casar sem provar? Eu disse: meu amor, e é test drive? É carro? Que eu tenho que dirigir para saber como é que é. Você entende? Então, no padrão normal, isso é irracional. Mas no padrão divino, isso é proteção. É guardar de uma maneira poderosa aquilo que é mais privado e mais íntimo para a pessoa correta. E isso vai trazer muitas bênçãos ao longo do casamento. Porque quem não teve isso, depois teve que consertar no meio do caminho. É muito mais desafiador. Então, um homem espiritual diz... Eu lembro um dia que meu marido falou para mim assim: amor, estou trabalhando com os investimentos e nenhum dos clientes que eu atendo vai entender o que eu vou fazer, mas eu estava orando essa madrugada e Deus mandou eu tirar investimento de tal ponto para tal ponto e a nível inicial vai ter uma perda financeira, mas depois a recuperação vai ser muito grande. Enfim, não vou me ater a isso porque não é minha área, não sei explicar como ele explica, e senão eu vou te confundir e vou me confundir também. E eu olhei para ele, aquilo para mim mas amor, mas a economia está dizendo isso e aquilo. Ele disse: amor, a economia está, mas eu não sei te explicar, Deus está me dizendo outra coisa. Eu disse: rapaz, então deixa a economia de lado e vamos com Jesus. Porque se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. E eu lembro que ele ligou pela manhã e as pessoas não entenderam. Alguns clientes optaram por não transicionar. Mas eu lembro que 80% deles, pela experiência e convivência com Jonatas, transicionaram. Gente, uma semana depois deu um boom. E a galera que não transicionou perdeu um valor enorme. E a galera que transicionou ganhou um valor enorme. E algumas pessoas questionaram ele: onde você viu isso? Não tinha saído notícia. Como é que você sabia que ia ter? Onde que houve essa especulação? Ele disse: eu não especulei, eu orei. Então ninguém conseguiu entender, eu não consegui entender, a economia não entendeu, mas nos céus Deus sabia o que ia acontecer. Então aquela transição para o homem espiritual fazia sentido. É na hora que Deus diz a você: mova-se. E você diz: como que eu vou me mover? Quando Deus veio trazer a gente para Campinas, eu lembro que Deus deu uma palavra que a gente ia ser movimentado, e a gente começou a fazer caixa, e as pessoas perguntavam: para onde você vai?
E a gente, eu não sei. Todo mundo olhava e fazia, meu Deus, que loucura. Para onde vocês vão? A gente não sabe. E a gente tinha alguns documentos, algumas propostas em alguns lugares. E a gente só foi fazendo caixa. E eu lembro que uma semana antes da gente ter que tomar uma grande decisão, a porta certa se abriu, que era em São Paulo. E todas as outras se fecharam. Mas Deus já tinha dito que a gente ia se movimentar. E o que a gente fez? A gente se submeteu àquilo que Deus havia falado. Era o que a gente queria, não. Mas Deus já via a farol que nós não víamos naquela estação. Então lembre-se que você sempre vai ver o momento. Você consegue ver uma fotografia estática. Deus conhece o movimento. Deus conhece a história inteira. Deus conhece o filme completo. Então muitas vezes o que Deus está fazendo vai contradizer aquilo que para você é entendível, mas vai pacificar o teu coração. A gente tem sido uma geração de crente com a cabeça quente e o coração frio. Mas nessa geração, nós precisamos levantar gente do coração quente e da mente ativada e revelada e não racional. Deus não desperdiça a inteligência que Ele te deu, mas Ele submete ela ao comando da voz dEle. Homens e mulheres inteligentes tomam decisões factíveis, isso é, que fazem sentido e que vão ter que lutar o resto da vida para sustentar elas. Homens e mulheres espirituais tomam decisões na revelação e sabem que quem os sustenta é o Senhor. E isso faz total diferença. E a história que eu vou falar hoje é exatamente sobre isso. Eu preciso ser ativo no espírito para que eu não seja passivo nas minhas escolhas. É aí fora que dizem que a vida deve te levar, ou a vida leva você. Não. Eu e você vai seguro nos braços dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor repousando. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Esse é o lugar do teu descanso. Existe uma frase de Paulo Borges que eu gosto muito. E ela diz o seguinte, ela diz que alguns de nós somos movimentados pela carência. E a carência e a fé muitas vezes vão entrar em choque. O que acontece é que a fé faz com que você sacrifique todas as coisas em favor do propósito. E a carência vai fazer com que você queira proteger todas as coisas em função da sua necessidade. Assim, você acaba tornando pessoas e coisas escravos da tua própria felicidade. O que isso quer dizer? Pessoas que andam em fé, elas entendem que a vida delas é movida por propósito, é movida por questões que talvez ela não compreenda, mas que os céus vão revelar. Ela obedece, ela não espera a escada, ela põe o pé e sabe que Deus vai colocar e sustentar. Mas as pessoas que são movidas pela necessidade, elas se movem assim, mas ali vai faltar. Elas se movem dizendo, mas se essa pessoa não for assim, se eu não fizer de tal jeito, essa pessoa vai mudar comigo. E elas começam a tornar tudo em volta delas um grande quebra-cabeça para que tudo satisfaça elas mesmas e tudo vira escravo. Ela olha para o filho e diz, eu não quero que o meu filho escolha essa profissão, porque afinal de contas, olha, eu tenho um negócio para passar para ele. E aí você mata a vocação daquele filho, você mata a vocação daquela filha para que ele corresponda à sua expectativa. Mas isso parece mais inteligente. Ei, eu não quero saber se é inteligente. É propósito desse jovem, dessa jovem que faça isso. Aí eu pego o cônjuge e eu adego o cônjuge àquilo que eu quero que ele seja. Eu coloco ele ou ela numa esfera onde ela tem que corresponder às minhas necessidades.
E eu digo, não, você não deveria ter falado assim. Ei, mas como Deus desejaria que essa pessoa falasse? Quando você se levanta pela manhã, você entrega. Você entrega seu marido, você entrega sua esposa, você entrega seus filhos, você entrega o chamado, você entrega o gato, cachorro, papagaio. E que de acordo com as decisões daquela pessoa ao longo daquele dia, você confia no Senhor, que Deus guiou, porque você entregou. Então para de tomar de volta para tornar as pessoas o quê? Escravos da sua felicidade, para tornar as circunstâncias, para tornar um ambiente. Tem muita pessoa às vezes que entra no ministério não para servir a Deus, mas para servir a si mesma a respeito das carências que tem. Então a pessoa não está ali porque ela quer servir, ela está ali porque ela precisa de uma posição para dizer eu consigo. Ela está ali para fazer algo, para se sentir útil e não para de fato ser útil para o reino. Então ela entra no grande colapso, porque o lugar de você servir é um lugar que te esmaga, é um lugar que acaba com você. Como assim? Pois é, acaba com o velho homem, com a velha mulher, para tornar você quem você nasceu para ser em Deus. Pastor Cote fala algo que eu amo, ele diz que quando você casa, Deus quebra o vaso, mas quando você tem filho, ele pisa os caquinhos. Porque Ele está trabalhando em você que você não tem o controle das coisas. Quando você está no emprego, você lida com pessoas diferentes, você pode gerir um time, mas só Deus pode gerir corações. É por isso que Provérbios fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor e Ele inclina para onde quer. Nós falamos muito, agimos demais e oramos pouco, porque na verdade nós não estamos querendo andar em fé, nós estamos querendo andar em segurança. E nós achamos que é seguro conduzir e controlar a nossa própria vida, quando a grande verdade é que eu e você pode dar um grande PT no carro que a gente está tentando dirigir sozinho. Vocês viram o lance da Ferrari, né? Todo mundo que é de Campinas viu. A Ferrari estava na esquina da loja que ela saiu, não é verdade? Mas a pessoa que estava dirigindo não tinha capacidade nem maturidade para dirigir aquilo. O que aconteceu? Prejuízo de 5 milhões. Ferrari acabou a frente, acabou com o muro da casa. A pessoa, o carro não era dela, tirou para levar no lava-jato, mas não tinha capacidade de gerir algo que era mais forte do que ele. Não tinha capacidade de corresponder com obediência, mas com desejo. Quantas vezes eu e você aceleramos coisas que Deus está dizendo, vai com calma, porque o motor é de arranque. E você está aí, e Deus está dizendo para você, vai com calma. Não investe tudo nesse lugar só e você vai com calma. Você não tem maturidade ainda para ter esse relacionamento. Vai com calma. E você está acelerando algo que você ainda não tem capacidade de governar. A fé é a coisa mais segura do mundo, porque a fé estabelece Jesus no volante e você no carona. E Ele vai dizendo a você que você vai chegar em segurança. E ao invés de ter prejuízo, você vai ter maturidade para um dia governar aquilo que Ele quer te dar. E não aquilo que você pegou sem Ele dar para você de nome passado. A necessidade, ela diz assim, eu preciso mostrar que eu sei. A necessidade é, faz um vídeo meu que eu vou postar ali, nesse carrão amarelão. A necessidade diz, eu preciso provar quem eu sou. Mas a fé diz, eu preciso dizer quem Deus é. Porque Ele é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. A carência leva você para lugares que você nunca deveria ter ido. A carência leva você para as mesas erradas. E quando você senta nelas, você muda, você perde a tua essência, você fica em dúvida a respeito de quem Deus é, porque as pessoas estão dizendo mil coisas, e elas estão dizendo com base no achismo delas e não na experiência. Olhe para a vida delas, provavelmente você vai ver vidas destruídas e quebradas, porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Salmo 1 diz que o homem que teme ao Senhor, ele é como uma palmeira plantada a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa. Mas o ímpio, ele seca. O que prova um homem ou uma mulher de Deus é a história, a vida dela, é a biografia. E sabe o que é biografia, gente? É o que eu estou vivendo na minha intimidade. Vocês já viram aqueles livros, biografia de Lady Di? Só fala intimidade. Quando abrirem a sua, o que vão ver? Vão ver que naquele dia eu caí, mas eu me ajoelhei e disse, eu não vou sem você, Senhor. Eu vou dizer o que Moisés disse, não me faça subir nesse lugar, Senhor, se a tua presença não for comigo. Jesus, tu és meu melhor amigo. Vão ver que naquele dia você pensou em desistir.
E Deus disse para você, bora, volta, que esse não é o teu lugar, a desistência não é a tua casa, o deserto não é a tua moradia, então toma de volta os sonhos que eu te dei. Quando abrirem sua biografia, vão ver o quê? Alguém que na alegria ou na dor continua adorando a Ele. Então não me diga que você, quando senta numa mesa e alguém afeta a maneira como você vê Deus, não me diga que você está pronto para essa mesa, porque Jesus, quando sentou nas mesas, a mesa que estava ali mudou. E nunca mais eles foram as mesmas pessoas. Jesus senta na mesa, Zaqueu muda. Jesus senta na mesa, a mulher do poço muda. Jesus senta com Madalena, ela muda. E as duas histórias vão mudando em cada mesa que Jesus vai sentando. Porque onde tem a presença de Deus, o Espírito tem liberdade. E quando o Espírito vem, ele vem para fazer o que homem nenhum pode fazer, como diz em Abacuque 2. Eu nunca vi ninguém ficar igual depois do encontro com Deus. A mulher do fluxo de sangue foi apenas um toque. E aí todo mundo disse, não aconteceu nada. E Jesus disse, mas de mim saiu poder. Todo mundo olhou e disse, nossa, mas tem uma multidão aqui, Jesus. Ele, não, mas alguém me tocou diferente. Que quando você toca nele, sabendo que ele é tudo que você precisa, todo o resto tem que se comportar como segundo plano. Quando você acorda, seu primeiro pensamento não é o teu trabalho, seu primeiro pensamento não é nem o marido, nem a esposa que está do teu lado, teu primeiro pensamento não é os filhos, teu primeiro pensamento não é o projeto que você tem, não é o teu hobby, não é o tipo de dia que você vai viver, teu primeiro pensamento tem que ser, ei, Jesus, Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Jesus, é tudo teu. Jesus, sabe, o que mais ajuda pessoas a terem saúde mental e emocional não são as técnicas aplicadas, mas é a palavra vivida. É quando eu me levanto e digo, ei, vem cá, o que eu vou fazer? Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, Senhor, a ti, a minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tem muita gente lembrando do que devia esquecer, lembrando do trauma, lembrando do medo, lembrando da dor, e esquecendo do que deveria lembrar, quem é o Senhor e do que Ele te poupou. E quando você lembra de todas as dores que você passou, você esquece de glorificar a Deus por todas as quais você foi poupado. Poderia ter sido mais difícil, sim. Poderia ter sido pior, sim. Mas você chegou até aqui. E não tem negociata. Não tem negociata. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente governa o que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você foi chamado para andar em fé. Você foi chamado para andar em convicção. E hoje eu quero falar um pouco sobre Gideão. E eu começo dizendo para você que Deus fez o contrário do que Gideão queria. Talvez você veio aqui para ouvir, nossa, Deus, eu tenho tanta vontade. Desculpa, gente, se vocês entraram na internet e alguém pregou para vocês que tudo que você vê, tudo que você tocar, tudo que você desejar, Deus vai te dar. Oh, so sorry. Que peninha. Não é porque você acreditou numa mentira que ela se torna verdade. E talvez prometeram a você mundos e fundos. E disseram que tudo é muito fácil, mas deixa eu dizer uma coisa, coisa boa só vem com dificuldade. Você está no shape? Foi com dificuldade. Você tem um bom casamento? Foi com dificuldade. Você avançou na profissão? Foi com dificuldade. Você tem rotina? Existe uma dificuldade. Você tem saúde? Tem uma dificuldade aí no meio do caminho, não tem? Tem renúncias. Não dá pra gente escolher tudo. Quando você casa com uma pessoa, por exemplo, você acabou de dizer não para todas as outras. Escolhas. O que não quer dizer que você vai sozinho. O que não quer dizer que você vai sozinha. Você vai com o Senhor. Ter filho é bom, é uma delícia. Acordar de madrugada é fácil? Não. Limpar desarranjo? Também não. Criança arranhenta de madrugada sem respirar? Não. Ter bicho é bom? Maravilhoso. Cocô no tapete é fácil? Não. Ter amigos é uma delícia. Ter que ter conversa difícil é fácil? Não. Conversas difíceis, relacionamentos fáceis. Ter um testemunho para contar é bom? Oh, glória. Construir o testemunho é fácil. Ter uma promessa é bom? Chegar nela é sem custo?
Não me diga que a graça é sem custo. Não te permitam vender uma graça barata, porque a graça que você experimenta custou tudo para Jesus. Custou tudo para Ele. Não tem amor sem sacrifício, você sabia? Gideão não teve o que queria de Deus. A história de Gideão passa entre o capítulo 6 e 7 de Juízes. E eu convido vocês a anotar, para que vocês possam depois estudar profundamente ele. Então eu vou fazer só um aparato do que foi a história de Gideão. A palavra diz que Israel estava passando por um tempo de grande guerra, de grande desafio. Eles estavam lutando contra midianitas, contra malequitas, e os povos todos, inclusive do Oriente, estavam contra eles. E tudo que eles plantavam, os inimigos destruíam. Tu já pensou? Tu planta e o inimigo destrói. Tu não tem tempo de colher. E você está sempre em guerra e sem colheita. Mas a Bíblia deixa claro que aquilo não tinha acontecido por acaso. O povo de Israel, mais uma vez, tinha desonrado, desobedecido ao Senhor, desobedecido às ordens de Deus. Só que aí o povo se volta para Deus e diz: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor diz: vamos alinhar? Vamos resolver? Nesse meio tempo, o Senhor relembra a Israel que ele tinha feito. Olha, eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês disso, eu libertei, eu dei terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês estão se voltando, vocês querem conserto? Não temas. Não temas. Ouçam a minha voz. Não temas. E Deus se volta para aquele povo para resolver. Só que aí Deus levanta um homem do meio de uma tribo que era a menor tribo do povo. E a palavra deixa claro que dessa tribo ele levanta, entre aspas, o pior dos homens. E diz que quando Deus encontra com Gideão, que era esse homem, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: olha, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Só que naquela hora, com certeza, as pernas de Gideão já estavam batendo uma na outra, os joelhos dele já não funcionavam mais. Porque a resposta de Gideão deixa isso claro para mim e para você. Ele diz: ó Senhor, se você está com a gente, por que todo esse mal nos sobreveio? Gideão já entra na defensiva, como eu e você. Quando ele percebe que Deus chegou para falar com ele, chamou ele de forte e falante, ele diz: e por que isso está acontecendo se tu está com a gente? Isso não difere nada do que a gente faz. Às vezes que Deus diz: olha, eu tenho algo grande para você. Aí você diz: mas Senhor, veja só, a minha vida é muito difícil. Olha, eu quero te levar a lugares que você não imagina, eu quero que você pregue minha palavra. Aí a gente dá uma de Moisés. Qual é a de Moisés? Jesus, Deus? O quê? Eu sou gago. Não dá. Eu sou fraco de palavra, não dá, né? Primeira coisa que a gente faz quando Deus nos chama para algo é duvidar da nossa capacidade. Porque, de fato, a nossa capacidade ela é muito pequena para nos levar a ser usados por Deus. Mas a capacidade de um grande Deus no coração de homens e mulheres pequenos faz deles grandes homens e mulheres de Deus. Então, tenha certeza que se Deus te chamou, não é porque você é o melhor. Deus te chamou porque Ele te escolheu. E por que Ele te escolheu? Meu amor, isso eu não sei, porque eu não sei porque Ele me escolheu também. Tinha gente muito melhor para Ele chamar, tenho certeza. Mas talvez eu simplesmente disse a Ele: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, qual é a tua vontade? E Gideão começa a conversar ali com o anjo do Senhor. E Deus disse para ele, sabe, Deus não perdeu tempo com ele, falando do que estava acontecendo. Deus olhou para ele e falou do que ia acontecer. Eu e você, a gente senta e fala assim: olha, Jesus, deixa eu te contar o que está acontecendo, como se ele não soubesse. Tu viu, Jesus, o que aquela pessoa falou para mim hoje? Uhum. Eu vi. Você viu, Deus? Você viu como eu me senti? Uhum. E Deus fala para você: olha para o futuro. E Deus olha para mim e para você e diz: olha, isso daí tem um motivo. Não há nada perdido na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Você me ama? Vai cooperar para o teu bem. Então Deus está falando o quê? Futuro. Deus é a graça no presente para nos levar ao futuro. E eu e você somos o medo no presente, querendo voltar para o passado. E Gideão estava nesse impasse.
E o Senhor diz a ele, olha, vai neste poder. Que poder? O poder do Senhor. E salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Aí o que ele fala para o Senhor? Ah, Senhor, como que eu salvarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. E aí o que Gideão faz? Se eu acho graça, Senhor, dá-me prova. Dá-me prova disso. E Deus vai dar. Deus vai dar provas a Gideão que ele é escolhido. Mas eu quero te lembrar de outra coisa. Talvez você esteja dizendo assim, como que Deus quer fazer coisas que eu não quero que Ele faça? Mateus 26, 39. Essa é uma fala de Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus disse, olha, passa de mim esse cálice, eu não quero lidar com isso. Senhor, eu não quero fazer isso. Mas que seja feita a tua vontade. Talvez você chegou aqui hoje querendo passar para frente alguns cálices. E Deus está dizendo, ele é seu. Segura a tua onda que você ainda vai entender o que eu vou fazer. Talvez você está aqui dizendo, Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais complicado. Não, Deus, olha, tinha tanta gente melhor do que eu. Eu sou a mais difícil, eu sou a mais medrosa. Eu sou a mais bocuda. Eu sou o mais reclamão. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. E ele diz... Talvez você só veio ouvir Deus dizer para você hoje, não. Não. Senhor, mas os outros? Eu não quero saber dos outros. Timóteo, foi o que Paulo escreveu para Timóteo, os outros podem, você, não. Vocês nem respiram, gente, faz de conta que está sendo tranquilo. Faz de conta que está tudo bem, tá? Brincadeira, sejam honestos. Só que no começo da história, que Deus está trabalhando em mim e você, a gente nunca entende o que Deus está fazendo. Porque a fé é exatamente isso. A necessidade fica brigando contra aquilo que Deus está deixando claro. Mas a fé se agarra a qualquer coisa que Deus diz e se submete dizendo, eu não sei como será, mas eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus vai sim contradizer as suas vontades. Deus vai sim pedir que você deixe algumas coisas para trás. Deus vai pedir sim, Deus vai permitir que alguns relacionamentos não deem certo. Deus vai permitir que algumas portas não se abram. Deus vai permitir que alguns barcos afundem, como aconteceu com Paulo. Deus vai permitir alguns momentos desafiadores na sua vida, porque afinal de contas, do jeito de Deus sempre é melhor. O jeito de Deus sempre vai nos ensinar. O jeito de Deus sempre vai mostrar que o pouco na minha e na sua mão é muito quando Ele está conosco. É muito. Você diz, Deus, eu tenho uma semente. Beleza, você tem uma semente. Mas quantas frutas tem dentro dessa semente? Não ignore os pequenos começos de Deus na sua vida. Não ignore às vezes que Deus te parou, porque parar nem sempre é um retrocesso. Às vezes é continuar na direção errada, que é perder tempo. Então algumas vezes Deus vai esticar você por meio dos nãos que Ele te dá. Os nãos de Deus são uma prova de amor. Eu amo a minha filha e se ela quer pular do carro em movimento, eu vou dizer não. Mas a minha filha com 3 anos, ela não entende, ela fica ofendida. Você já viu? Tem criança que chora, você diz para a criança, você não vai entrar numa piscina gelada. Com 15 graus Celsius, não vai. Ela não entende. Eu lembro que minha filha uma vez teve uma crise de choro porque ela queria comer uma banana com casca. Mas minha filha, isso é indigesto. Ela entende indigestão? Não. Mas o amor, muitas vezes, vai confrontar o teu conforto para não matar o teu destino. O amor, muitas vezes, vai confrontar o teu conforto para não matar o teu destino. Então não acredite num amor que não te sustenta e que não te dá nãos. Eu e meu marido, a gente se ama, mas tem dia que a gente diz não um para o outro. Não, isso não é o melhor para você. Não, isso não combina com o propósito de Deus. Eu amo os meus filhos, mas eu não, nem por isso eu deixo meu filho de 8 anos dirigir. Tu acha que ele não quer? Ele quer. Claro que ele quer. E às vezes Deus está dizendo não para você como uma criança birrenta. E você está batendo o pé, eu quero comer a banana com casca. E Deus está dizendo a você, isso vai te matar. E você, mas eu quero morrer. Se esse relacionamento vai te matar. Ai, mas eu quero.
Isso vai roubar de você a tua paz, isso vai roubar de você a tua alegria. Mas eu quero. Olha, essa porta não é que eu tenho para você. Isso vai escravizar tuas emoções, vai te colocar em lugares de exposição. Mas eu quero. Então, algumas vezes, Deus vai trabalhar com você, exatamente fazendo o oposto do que você quer, porque Ele tem algo para você que não é negociável. Gideão estava em crise com isso. Gideão estava irritado. A vida inteira Gideão foi visto como alguém fraco. Tudo que Gideão sabia sobre ele é: eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou da menor tribo. Deus falava com Gideão, Gideão fazia: sério? Mas nessa crise toda, Deus falava com Gideão: eu sou o pior. Então Gideão estava o tempo inteiro com a mentalidade dele focada naquilo que ele tinha ouvido ao longo da vida. Só que Deus estava falando com Gideão para mudar a mentalidade dele, para que a identidade de Gideão não fosse o que diziam ou o que viam, mas que fosse aquilo que Deus estava fazendo. O que foi que você assimilou como sua identidade? Que palavra te disseram que você olha para o propósito de Deus e diz: não, para mim não vai dar? Quantas vezes você acreditou que era alguém fraco? Quantas vezes você acreditou que era alguém devagar, ou que era alguém exagerada, rápido demais? Eu quero te lembrar que quem te criou não está em conflito com a maneira como te criou. O que não quer dizer que você não precise deixar e abandonar pecados, deixar e abandonar padrões que precisam de ajuste, alinhamento. Você continua sendo um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Isso significa que você continua sendo moldado e que cada vez que o oleiro pega em você, suas digitais ficam imprimidas na tua história. Cada vez você está mais parecido com Ele, cada vez você está mais semelhante, cada dia você está caminhando para mais perto daquilo que Deus tem para a tua vida, cada vez você está abandonando mais fardos para trás, cada dia você está entendendo mais quem você é e não o que disseram que você era, cada dia você está mais forte, cada dia a tua mente dá menos bug a respeito dos padrões que você vivia. Cada dia o passado perde o cheiro na tua história e você começa a cheirar o perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. A questão é que hoje é dia de destruir essas mentiras que foram impostas na sua mentalidade. Sabe, Gideão tinha um nome, o nome dele era o lenhador. Você acha que lenhador é aquele bendito lumberjack dos Estados Unidos, musculoso, forte, grande? Não, o lenhador dessa época era alguém que fazia um serviço desprezível. Era alguém sem força, porque quem tinha força estava no campo de batalha. Quem tinha força estava lutando pelo povo de Deus. Gideão não. Gideão sempre foi alguém que esteve na retaguarda. Talvez alguns de nós se identifiquem com isso, né? Você nunca foi o primeiro em nada, a primeira em nada. Iam escolher você para jogar queimada, você ficava por último. E um time brigava com o outro: eu não quero não ele. Às vezes na sua casa você foi aquele que... fulaninha se vira, dá um jeito. Parecia que não tinha habilidades especiais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus encontrou a Davi. Deus encontrou a Gideão. Quero te lembrar que Davi era tão insignificante na casa dele. Ele cuidava das ovelhinhas, ficava lá longe, que o pai esqueceu de chamar ele quando o profeta chegou em casa. Depois que o profeta viu todo mundo, olhou para todo mundo, disse: nenhum deles é o rei. Você não tem mais nenhum filho. Aí já se lembrou: eita, Davi. Meu Deus. A psicologia positiva de hoje em dia é ter surtado, né? Isso é muita terapia para Davi. Cadê? Tu tem mais nenhum filho? Eita, tá lá no campo. Meu Deus. Cadê Gideão? Não, eu já penso as crianças: Gideão não. Gideão é chato, Gideão é fraco, Gideão é reclamão.
Gideão não. Mas no coração de Deus, Davi sim, Gideão sim. No coração de Deus, a órfã, chama a órfã. Que órfã? Meu nome agora é Esther. Chama lá o inconstante o quê? Meu nome agora é Pedro, pedra, e sobre mim ele edificou a igreja. Chama lá o chorão, que chorão? Profeta Neemias, chama ele, porque ele vai chorar as dores do Senhor. Chama o arengueiro não, aqui é brigão. Chama o brigão. Quem? Elias, o profeta que manda os ursos comer os meninos. Que ele vai resolver o problema aqui, porque ele vai ser usado por Deus para destronar Jezabel. Tu já imaginou? Tinha que ser alguém muito forte para destruir aquela estrutura. Então tudo aquilo que hoje você vê como um grande problema é parte daquilo que Deus precisa trabalhar, porque Ele vai te usar. Tudo aquilo que você vê como rejeição, Deus está vendo como um trabalhar. Todas as pessoas que foram muito rejeitadas, elas têm que aprender uma lição. Qual é a lição? Me libertei da opinião dos homens, e hoje o que importa é o que pensas sobre mim. Você precisa entender que todas as vezes que a vida te pressiona e que você parece incompatível com aquilo que está à tua volta, Deus está criando em você o que Ele precisa usar para o próximo tempo. Você está passando por uma pressão, você está pressionado, você está esmagado, muito bem. Significa que tem vinho novo chegando. Porque uva só vira vinho depois de ser prensado. A azeitona só vira azeite depois de ser esmagada, pisada, destruída. Então deixa Deus tirar os teus excessos, porque o caroço, a pele, não vai usar. Ele está trabalhando a essência, porque Ele quer tornar de você algo puro e genuíno, para a glória dEle. Ai, você não sabe, eu sofri muito bullying. Mas Deus sabe. E nesse lugar que você acha que estava sozinho, o Senhor estava te vendo. E talvez você se amoldou a padrões para se fazer aceitável a homens. E Deus está dizendo, eu quero te fazer aceitável a mim. Então para de tentar se encaixar no que eu não quero que você se encaixe. Mas sabe de uma coisa? Quando o anjo chama Gideão, ele não chama Gideão como fraco, ele não chama Gideão como lenhador. Gideão tem um nome mudado, ele começa a chamar Gideão de homem valente. Deus sempre vai dizer aquilo que Ele quer gerar em mim e você. E dentro desse processo, Gideão tem que passar por um grande passo. Deus pede a Gideão que quebre altares do passado na história dele. O pai de Gideão era um homem que tinha um altar para Baal, que era um deus. E Deus fala com Gideão, olha Gideão, antes de você ir para a batalha, antes de você levantar os soldados que vão lutar por Israel, vai lá e quebra os altares antigos. Gideão entra em parafuso. Lembra que Gideão é medroso? A natureza de Gideão é essa, mas não é a natureza que Deus tem para ele. Então Deus já começa confrontando Gideão no lugar de vulnerabilidade. Deus já começa quebrando em Gideão cadeias do passado. Aquilo que a família dele errou, aquilo que a família dele pecou. Gideão não cairia no mesmo pecado. Gideão não erraria. Ele não iria com coisas mal resolvidas na história dele. Porque quando Deus começa a resolver a minha identidade, a sua, Ele não resolve só quem a gente é. Ele começa a resolver aquilo que nos prendia ao que nós já fomos. É por isso que algumas roupas não cabem mais. É por isso que alguns comportamentos não dizem mais quem a gente é. É por isso que quando algumas pessoas sentam com a gente na mesa, dizem, ai, mas eu lembro como tu era. Mas eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu lembro como você era medroso. Ei, eu era. Quem eu era não diz mais quem eu sou. Eu lembro, nossa menina, tu vivia na balada, agora quer pagar de crente? Não quero pagar de crente não, eu estou pagando de filha de Deus, porque Ele pagou um alto preço para que eu tivesse esse lugar. Eu realmente era, eu realmente não sou mais, e é por isso que no meu coração eu grito por aqueles que ainda estão vivendo isso, e não sabem quão bom é estar na presença de Deus. Então algumas pessoas vão continuar sentando com você na mesa e querendo dizer que você continua com o cheirinho do passado. Não, meu amor, isso faz parte do que você foi. Mas agora você prossegue para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Toda vez que o inimigo usa algo ou alguém para lembrar o teu passado, comece a lembrar para ele o futuro dele. A Bíblia diz que ele já perdeu. A Bíblia diz o seguinte, olha, você já tem o final da história. Você é a única pessoa cuja história você já pode saber. E o teu final é
que Ele sabe os pensamentos que tem ao teu respeito, e eles são de paz e não de mal, para te dar o futuro que Ele desenhou e que Ele deseja. Sabe, o teu futuro é no Senhor, a tua história é no Senhor, a tua garantia é o Senhor é a minha herança, é o que diz a palavra, 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 porque basta uma palavra dEle, e os mares se acalmam, basta uma palavra dEle, e o paralítico começa a andar. Basta um movimento dos céus, e a terra tem que corresponder, assim na terra como nos céus. É isso que Ele nos ensinou a orar. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que faz promessas e cumpre. Ele é um Deus que não nos desampara. E Gideão teve que voltar nesse lugar difícil. E a Bíblia diz que ele teve tanto medo, que ele chamou alguns homens para ajudar ele. E foi à noite, enquanto todos dormiam. Gideão já não era tão medroso, ele agora fazia algo, mas ele ainda tinha tanto medo, que ele queria fazer escondido para que ninguém visse o que estava acontecendo. Só que quando pela manhã o povo se levanta, dizem: ei, alguém destruiu o altar de Baal. Quem foi? E começaram a dizer: foi o filho de Joá, foi aquele fraco da tribo de Manassés. Ei, foi Gideão. Por um momento, aquele lenhador que havia dentro dele começou a gritar: é o lenhador. O passado dele estava batendo a porta. Ele: ei, não. Ei! Quando você começa a caminhar para a promessa, normalmente o teu passado bate a porta para tentar fazer você parar no meio do caminho. Mas lembre-se de uma coisa: você não vai parar. Você não vai olhar para o passado e dizer: eu acho que eu sou isso. Você vai se lembrar do que Deus te disse, e você vai permanecer firme, porque afinal de contas Ele é a voz que fala sobre a tua vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego. Vocês não sabem adorar, não? Vocês sabem. Bora! E nunca cansarei. O que você já viu? Sim. Vento forte que passou. Ah, eu já vivi tantos perigos. Tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto como? Eu me sinto tão seguro no teu colo. Isso. Só que Gideão não só destrói aquilo que não cabia mais na história dele. Deus convida Gideão a construir um altar de adoração.
Sabe quando Deus tira algo das nossas vidas, porque aquilo está sendo impeditivo da glória dele, aquilo está sendo algo que nos prende, que nos impede de avançar, que nos impede de viver a vontade dele, Deus sempre coloca no lugar algo que revela quem ele é nas nossas vidas. Deus nunca vai perder o dom, Deus nunca vai perder aquilo que ele tem para você, Deus nunca vai perder o que ele inseriu no teu coração. Deus estava trocando a história de Gideão, Deus troca o nome de Gideão, Deus troca a adoração de Gideão. E Deus muda a identidade dele. O fim dessa história é muito fácil. De milhares de homens, Deus seleciona 300. E desses 300, Gideão os dirige para a batalha. E eles vencem uma batalha contra 132 mil homens. Com 300. E tu acha que Esparta que era fera. E aquela batalha é vencida. E o próprio Gideão é constrangido pelo que a glória de Deus pode fazer através dele. Porque ele sabia que não era a respeito dele. Não existe matemática que encaixe milhares de homens vencidos por 300. Mas a matemática dos céus, ela é completamente diferente da matemática da terra. Então Gideão vai vivendo uma história, ele vai tirando as coisas antigas, ele vai destruindo as coisas do passado, ele vai colocando no lugar altares, ele vai elevando o nível dele de relacionamento com Deus, ele vai crescendo. E a batalha é vencida, ok. Mas sabe o que acontece? Gideão se torna um homem que por mais de 40 anos ele atua como juiz do povo de Israel. E a Bíblia fala que durante o tempo que Gideão esteve no governo, no poder como juiz, Israel teve paz. Homens e mulheres usados por Deus são formados nas pressões e nos desafios. Gideão precisou ouvir quem ele era, experimentar de Deus para nunca mais duvidar de quem Deus era. Então às vezes tudo que você precisa é ouvir quem você é, da boca do Pai, para que você não duvide mais quem Deus é. Deus primeiro nos afirma. Primeiro Ele lembra pra gente que não é na nossa capacidade, é na dEle. E depois Ele faz um milagre. Sabe? Deus sempre vai pedir para mim e você, pra gente quebrar alguns altares na nossa vida. Talvez você idolatrou um comportamento. Talvez você idolatrou alguns relacionamentos. Talvez você idolatrou sua própria capacidade de resolver situações. Mas quando Deus entra, Ele lembra para você: olha, você é isso. Você é filho, você é filha. Você é forte, você é corajosa. Olha, você é pura, você é santo. Olha, você é digno, você é amada, você é amado. Aí Ele faz um milagre e nos relembra quem Ele é. Mas para isso Ele vai tirando da gente os lugares que a gente se segurava. Então se hoje você olha em volta e não tem nada onde você se segure, fique tranquila. Deus está te levando para o próximo nível. Fique tranquila. Deus está curando coisas que você nem sabia que estavam impedindo você de viver. Quando Deus está dizendo não para mim e para você, Deus está mudando a nossa história. Gideão podia ser o resto da vida o insignificante, o medroso, o assustado. Ele podia ser o resto da vida. A gente pode o resto da vida ser a difícil, a problemática, a abandonada. Nós podemos ser o resto da vida o complicado, o tímido, o incompetente. Hoje nós podemos assumir o lugar que Deus tem para nós, ouvir o que Ele pensa ao nosso respeito. E não só gerar cura e transformação na nossa própria vida e identidade, mas começar a ser uma resposta para que outros creiam que é possível. Se fosse qualquer cara do exército, eles iam dizer: olha aí, ó. Mas era alguém que ninguém acreditava que poderia ser usado por Deus. Era alguém que ninguém pensava. Deus ama fazer isso comigo e com você. Deus ama levantar Estés. Deus ama levantar Davis. Deus ama levantar Gideões. Deus ama levantar Déboras. Aqueles que o povo diz: como? Porque o Senhor diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se hoje você precisa ouvir de Deus, se hoje você precisa, como Gideão, ter a tua história trocada, se você hoje quer olhar para frente e dizer assim: caramba, Deus pode me usar. Por mais 40 anos Gideão governou e teve paz. Gideão governou e não teve medo. Gideão governou e não havia altares contrários. Se você é uma dessas pessoas, eu queria chamar os pastores aqui à frente. E que queria pedir a você que rapidamente, você está dizendo: eu tenho uma batalha na minha frente, eu não sei como eu vou vencer ela com tão pouco exército.
Sabe, eu tenho uma situação que eu ainda fico presa do meu passado. Eu ainda penso muito pouco a respeito do que Deus pode fazer em mim. Sabe, eu já abandonei esse sonho. Deixa pra lá, casar, engravidar, estudar fora, trabalhar numa coisa diferente. Deixa pra lá, ser usado por Deus. Deixa pra lá. Quem sou eu? O menor da minha tribo? Quem sou eu? O mais fraco? Quem sou eu? A que tem o pior diagnóstico? Quem sou eu? Sou mãe solteira. Quem sou eu? Quem sou eu? Uma jovem sem condições de fazer esse curso? Quem sou eu? Um jovem com uma família complicada? Quem sou eu? Hoje é dia de você derrubar alguns altares e estabelecer nesse lugar a autoridade que Deus tem para você. Se você tem o desejo de receber uma oração, algo muito rápido, um simples toque, uma simples partição, nós vamos liberar hoje a unção de Gideão, daquele que tinha tudo para não ser e fazer nada, mas que foi escolhido, ungido e chamado pelo Senhor. Lutamos com alma de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu trono infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá impedir, eu te adorarei. Eu começo a ver nessa manhã curas. Curas emocionais, curas mentais. Eu vejo Deus trocando destinos. Eu vejo ventres sendo cheios, cheios,